fogo. E muita gente diz assim, mas a vítima não sabe. Mas não interessa. O direito penal ele não é escrito para a vítima. Ele é escrito ali, né, para o criminoso. Ali tinha uma arma de fogo? Não. Então não tem como majorar ali pelo emprego de arma de fogo. Lembra, né, que hoje isso está tranquilo. O STJ já trouxe, né, várias vezes essa informação. Júlio, beleza. Trouxe aí, claro, a situação, né, da citação. O cara foi citado, beleza, apresentou a resposta à acusação. Depois da resposta à acusação, a gente vai marcar o quê? A audiência. Depois da resposta à acusação, a gente marca a audiência. E aí, né, a gente segue. Vamos marcar a audiência. Júlio, a audiência. Essa resposta à acusação, ela serve para quê? Essa audiência é o que a gente chama de AIJ, a Audiência de Instrução e Julgamento. Na resposta à acusação, eu vou tentar convencer o juiz que ele me absolva. Eu vou tentar aqui buscar uma absolvição. Absolvição sumária. Absolvição sumária. Se o juiz não absolver sumariamente, eu marco a audiência. Eu marco a audiência. E dentro dessa audiência, tá, eu preciso olhar o que vai acontecer e qual é a ordem, e tudo encontra-se no artigo 400 do Código de Processo Penal. O artigo 400, pessoal, ele basicamente vai trazer a ordem do que acontece, como é que funciona. E aí ele diz assim, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se à tomada das declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem. Nesta ordem quer dizer o quê? Primeiro eu vou ouvir as testemunhas da acusação, depois as de defesa, ressalvado o disposto no artigo 222. É o caso de testemunha que está em outro estado, que a gente vai ouvir por precatória. Bem como os esclarecimentos de perito, acariações e reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o nosso acusado. Lembra aí, é toda a estruturação, né, que ocorre em audiência. O que é que a gente precisa aqui observar? Vocês devem lembrar de um caso, né, que ficou conhecido como o caso Mariana Ferrer, né? Uma mulher que foi ali, né, vítima, né, de uma situação de um estupro, aí começou aquela polêmica do estupro culposo, toda aquela situação. Tirando essa situação, porque não existe estupro culposo, isso é um fato, tá? Isso não tem previsão criminal no Brasil. O que eu preciso destacar aqui e lembrar é o seguinte, lembra só, aquela situação, houve ali, né, um vídeo que rodou, que houve uma certa humilhação ali para aquela pessoa, né? A grande questão é, não justifica certas coisas, mas eu não posso tratar mal ali ninguém. E aí foi acrescentado, no código de vocês, o 400A. Não é possível, né? Não está aí? O 400A. Me ajuda. Em 2021, conhecido como a Lei Mariana Ferrer, ele colocou para a gente que, na audiência de instrução e julgamento, e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo. Responsabilidade civil, penal e administrativa. É quase, né, aquela responsabilidade da algema. Lembra da algema? Em regra, não devo algemar. Súmula vinculante número 11, né? Lembra, em regra não é para algemar ninguém. Lembra que aí na prova a gente leva a teoria, né? O fantástico mundo de Bob, né? Eu não vou algemar, vou dizer, boa tarde, cidadão, tudo bem, você pode entrar aqui, né? Claro, pois não. Sente aí, quer um café? Lembra, a gente não vai, né, empurrar ninguém, né? Sempre ali, né, na tranquilidade. Lembrando que ele diz pra gente que a manifestação sobre circunstâncias, aí ele coloca aí, ó, vedadas, tá? Manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios ao fato, objeto da apuração dos autos. A utilização de linguagem, de informação ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunha. Eu não vou chegar, né, e estar esculhambando, né, denigrindo ali a própria vítima. Hoje isso é objeto de lei, tá? Hoje isso é objeto de lei. Olha só. Diante disso, eu preciso aqui, né, trazer uma observação em relação ali ao nosso procedimento do GCRIM, que é o seguinte. Júlio, cheguei na casa do cara, não achei o sujeito para citá-lo pessoalmente. O que é que acontece? Eu preciso aqui estabelecer o que diz a lei do juizado em seu artigo 66. O artigo 66, ele diz assim, ó, a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. Lembra, eu disse a vocês que não se admite citação por edital lá no GCRIM. Aí olha só o que a lei diz. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.
para adoção do procedimento previsto em lei. Quem tiver com o Código Processo Penal, abre o 538. 538. Ele vai dizer para a gente assim, ó, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. E aí o nosso artigo 538, ele diz que eu tenho que mandar o processo para onde? Para qual procedimento? Olha só o que ele diz, tá? Nas infrações penais de menor potencial ofensivo que estão aqui, ou seja, nas IMPO, infração de menor potencial ofensivo, que é para adotar o procedimento sumaríssimo, aí ele diz, ó, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário. É por isso que eu não coloquei aqui, né, que o procedimento sumário é a pena menor que 4 e acima de 2. Eu não coloquei isso e você também não vai colocar. Porque o procedimento sumário, ele pode pegar, sim, casos em que a pena não passa de 2 anos, ou seja, infrações de menor potencial ofensivo. Na prova, a infração de menor potencial ofensivo vai para o sumaríssimo, mas se o sumaríssimo não puder resolver, aí vai para o sumário. Por quê, Júlio? Porque o procedimento sumaríssimo, ele trabalha com a oralidade, informalidade, economia processual, logo não é compatível essa demora. Por que demora, Júlio? Porque se o cara for citado por edital e ele não comparecer nem constituir advogado, eu vou suspender o processo. E no juizado não dá. No juizado, se é oralidade, economia processual, informalidade, tudo é para ser mais rápido, tudo é para ser mais célere. E só para a gente poder, né, fechar, lembra de uma coisa. Quando a gente coloca aqui contravenção, é qualquer uma. E quando a gente coloca crime, ele diz com a pena até 2 anos, pena máxima até 2 anos. Mas existem situações que nem pena privativa de liberdade tem e vai para o juizado, que é o que vocês conhecem aí, né, como o famigerado artigo 28 da Lei de Drogas. No caso do artigo 28, o cara vai para o juizado. O cara vai para o juizado. Lembrando que eu não vou impor prisão em flagrante para aquele sujeito. Ele vai ser capturado, conduzido, chega na delegacia, né, ele assina o termo e é liberado. E se ele não assinar o termo? E se ele não assinar o termo? Você chegou em casa, né? Tá lá um cara fumando maconha na tua porta. Tá lá, né? Cheirando pó, cheirando crack e tal, e tá por lá. E aí, o que é que acontece? Lembra aí. Boa tarde. Tudo bem? Não. É aula de quê, você? De que matéria? Polícia? Pode ser aqui. Mas você chegou agora? Coisa boa. Chegou na hora que acabou. Veja. É, não. Tá tendo aula tarde aqui, tá? Veja, eu não sei se é aqui na aula da noite, não. Aqui é aula da tarde. Mas já que você entrou, ficou aí. Sua turma é a polícia da noite, né? Turma 18, né? Essa turma aqui é a turma 1 do CFO. Quer ser policial militar ou só civil? Você tem alguma coisa contra os militares? Ótimo, viu? Não olhe para trás, não, viu? Veja. Olha só o que é que a gente precisa aqui observar. Júlio, cheguei lá, o cara tá cheirando pó. O cara tá fumando crack. E aí você ligou para a polícia, ou você mesmo autuou o sujeito e levou até a delegacia. E aí no procedimento, né, para o artigo 28, né, o sujeito que adquire droga para consumo pessoal, vulgarmente a gente chama de usuário, tá? Ele vai lá ter que assinar um termo de comparecimento, ele vai ser encaminhado ao juízo. Se o juiz não tiver, né, de plantão, ele assina um termo de comparecimento e é liberado. A pergunta é, e se ele não assinar? Eu posso prender? Sim ou não, Júlio? Libera, eu posso prender, libera, o que é que acontece? Vamos lá nas drogas, vamos lá na lei de drogas, vamos lá no artigo 48, procedimento, olha só o que é que ele diz. Ele diz assim pra gente, ó, como é teu nome que chegou agora? Bete, já usou droga, ou já estudou a lei de drogas? Já, ótimo. Ele diz assim, ó, o agente que qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso previsto no 33 a 37, o que ele perguntou lá. Se tiver concurso, Júlio, se tiver conexo, aí minha pena sai, né, do patamar do juizado. Aí ele coloca assim, ó, será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguintes da nossa lei 9099/95. Aí ele coloca assim, ó, que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de comparecer, lavrando-se o termo circunstanciado e providenciando as requisições dos exames periciais necessários.
Beleza. Aí olha só o que ele diz. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente. Ele não vai ficar preso. E a lógica aqui é o seguinte, pensa comigo. O camarada, ele praticou um crime. Imagina que o crime dele é o do artigo 28. Na pior das hipóteses, é ele ser condenado. Ele sendo condenado, ele vai preso? Não, porque não existe privação de liberdade para o artigo 28. Logo, não faz sentido eu trazer uma medida mais grave durante o processo. É por isso que ele não fica preso. E quem não é da área fica sem entender. E aí diz assim, eita, porque o cara entrou pela porta da frente e saiu também. Sim, porra, porque a ideia é, como é que eu vou manter alguém preso durante o processo se mesmo ele sendo condenado não vai ter privação de liberdade? Lembra que as penas do artigo 28 não trazem privação de liberdade. Beleza? Se a prova diz assim, existe pena de multa para o artigo 28, certo ou errado? Uma das penas para o sujeito do artigo 28 é a pena de multa, certo ou errado? Uma das penas previstas para o artigo 28 é a pena de multa, certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Você disse certo 3 vezes, eu vou dizer de novo, certo ou errado? Mude. Errado, errado. Júlio, é errado por quê? Porque a lei não diz isso. Vamos lá no nosso artigo, né, 28. Lembra lá, tá? Olha só quais são as penas. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas. Olha só as penas. Estará sujeito às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento. Olha só. Júlio, eu já vi que tinha multa. Tem, mas a multa não é pena. A multa é uma consequência do não cumprimento. Júlio, era para eu prestar serviço à comunidade e eu não fui. Aí o parágrafo 6º, ele diz assim para a gente, ó. A prestação, ou melhor, parágrafo 6º. Para garantir o cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação, né, que é um esporro, né, que o juiz dá, e multa. De multa não passa. Multa não é pena. Multa é consequência do não comparecimento. Lembra disso, tá? Tranquilo? Vejam, já que a gente está aqui, Júlio, comparecimento a curso educativo. Quanto tempo? O cara foi condenado a comparecer a um curso educativo. Quanto tempo? Máximo 5 meses, certo ou errado? Todo mundo? A lei diz prazo? 6 meses? Ele, sei lá, máximo 5 meses. E ele já está dizendo uma outra situação ali. Que outra situação é essa? Olha aí o que ele disse, tá? Olha só o que ele traz para a gente. Ó. Parágrafo 3º. As penas do inciso 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo máximo de 5 meses. Maravilha. Se for reincidente, será no máximo de 10 meses. 10 meses, exatamente. Né? Cuidado com isso aqui. O STJ diz que teria que ser uma residência específica, tá? Ou seja, ele é reincidente de novo, né? Naquele artigo 28. Já vi a hora. Beleza? Tranquilo? Lembrem, não acabou, tem sexta, tá? Sexta a gente faz, né? Uma revisão geral, né? Com todo. Sexta é, né? Sexta. Quarta-feira de manhã.